Sem contar, meu amigo, vou dizer uma coisa íntima para você. Fica à vontade. Para nós, para todos Eu, os nobres aqui. eu sempre fui uma figura muito tímida. Ah, rapaz, parece Então, não. ao mesmo tempo que eu gostava de fazer, eu precisei lidar com isso a minha vida toda. Ao mesmo Caramba. tempo que eu gostava de fazer comunicação, eu tinha muita vergonha de fazer comunicação. E aí, o que é que casou certinho para mim? Me diga. O estúdio de rádio. Você está ali, fechadinho numa sala, só você. Você consegue desenvolver o seu pensamento sem ninguém lhe olhando, lhe julgando, Aham. sem ficar nervoso. E, ao mesmo tempo, você está falando para 10, 20, 30, 40 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu me Legal. encontrei ali no rádio de uma forma. Lógico, eu evoluí. Hoje eu já não tenho mais Claro. esse nervoso de falar em público. Eu evoluí o meu pensamento, mas quando eu comecei, o rádio foi uma coisa que casou perfeitamente com o meu tipo de personalidade. Que legal. Perfeitamente. Então é um conselho para quem está começando o rádio, né? É. Se você é tímido, né, Exatamente. e gosta de fazer comunicação, Vá pro vá rádio para o primeiro. rádio. O Muito rádio é bem. isso aqui, ó, um estúdiozinho fechado, onde Isso. você fala para centenas, milhares de pessoas. É Legal. fantástico. E falando em programa de leve, né? De leveza, né? Como foi intermediar aí um debate político aí dos Foi, candidatos? assim, foi, Super foi leve, super duro, tranquilo. foi difícil, Daniel. Você lembrou um momento importantíssimo, assim, da minha vida, da minha carreira. E, inclusive, me impulsionou para muita coisa depois. Foi em Legal. agosto, né, de 2022, o 7 Segundos, ele resolveu fazer aquele debate com os candidatos a governador, e foi um debate, meu amigo, que viralizou de todas as formas. Durante uma semana depois do debate, não se falava de outra coisa, só se falava do debate. Debate. Porque foi um momento assim muito propício. Por exemplo, naquela campanha de 2022, foram 7 candidatos a governador, tinham 3, 4 principais e 3 que eram mais, né, como a gente chama, poca urna, que eles me desculpem se verem isso, mas tinham 7 candidatos e foi o único debate em que os 7 candidatos compareceram. Ninguém faltou. Não, inclusive um entrou na justiça para participar, porque a gente só ia chamar 6, Aham. porque pela lei a gente só era obrigado a Intenção de chamar voto. quem tivesse uma determinada quantidade nas pesquisas, Percentual, né? Lá de. isso, ou que o partido tivesse representação na Câmara dos Deputados. Aí a gente tinha que chamar obrigatoriamente. Tinha um lá que não se enquadrava nisso, nem estava bem posicionado nas pesquisas e o partido não tinha representação na Câmara. E aí a gente não chamou. Até para ficar certinho, né? 2, 4, 6. Um fazia a pergunta, o outro e tal, e fechava tudo direitinho. E aí, no dia do debate, esse candidato chamava-se Luciano Amaral, inclusive meu xará, ele entrou na justiça e conseguiu a participação dele na justiça. A gente teve que botar mais uma cadeira e foi o único debate em que todos os 7 candidatos participaram. Então já foi único na campanha por causa disso. O fato de ter, naquela campanha, um ex-presidente da República, virou os olhos do Brasil todo para Alagoas, né? Virou os olhos do Brasil todo para Maceió, para o debate dos candidatos ao governo. E a estratégia do Collor, naquela época, que aquilo foi uma estratégia, né, de atacar deliberadamente o Rodrigo Cunha, que era senador na época, aquilo ali acabou de nacionalizar totalmente o debate. Foi aquele debate, eu não sei se você lembra, que o Collor falou, morda seus beiços, mandou o Rodrigo Cunha morder os beiços. E o senador Rodrigo Cunha, na época, foi a primeira experiência dele. Primeiro, foi a primeira experiência do Rodrigo como candidato a um cargo executivo. Ele só tinha concorrido a deputado estadual e senador. Foi a primeira experiência como executivo e foi o primeiro debate que o Rodrigo participou. Então, o Rodrigo, obviamente, caiu na provocação do Collor. Levantou-se, foi para cima do Collor. O Collor queria ir para cima do Rodrigo e eu era o mediador daquele debate, ficava ali no meio. Imagine como é que ficou a minha Se sentiu William Bonner, né? adrenalina naquele momento. Vamos respirar, candidato. Não, eu, inclusive, senador, por favor, mas eu, assim, morrendo de medo de acontecer o primeiro fight, a primeira luta livre, vias de fato, da política alagoana, ao vivo ali, porque a gente estava ao vivo. Ao vivo. Então, ao mesmo tempo que eu estava muito tenso, aquilo ali viralizou no Brasil todo imediatamente. Eu estava dizendo a você aqui, eu estava mediando o debate e o meu telefone piscando de menções de gente dizendo
Rapaz, o que é que aconteceu aí? Os caras iam se bater aí na tua frente, bicho. Como é que foi a tua reação? E eu disse aqui a você, eu disse, gente, não tem como você treinar para aquele tipo de reação, porque você não imagina que aquilo ali vai acontecer. Você não espera, né? Acontece de repente. E eu, graças a Deus, eu tive muito sangue frio de me manter ali passivo e muito calmo. E apesar do Collor ser uma figura, eu estou dizendo isso aqui publicamente, né? Apesar do Collor ser uma figura que impõe respeito e muitas vezes medo, o Collor, quando fala grosso, o cara olha assim e diz, calma. Mas eu tive que botar moral no Collor. Eu tive que dizer, ó, se acalmem. Atenção, galera, corta o microfone do Collor. Fui eu que mandei cortar o microfone do Collor, porque ele realmente estava exaltado naquele momento, né? Então, esse foi o momento. Teve um outro momento também que viralizou, muito engraçado, que depois teve, inclusive, mandar um abraço para a galera aí daquela turma dos Cabas de Maceió. Os Cabas de Maceió. Eles estavam assistindo esse debate, depois fizeram um monte de meme. E um deles, rapaz, eu ri muito. Estão agendados comigo em fevereiro, viu? Foi. Grande abraço aí para a galera. Já vieram bastante aqui em Arapiraca, já. Conheço todos eles. Aqui, teve um momento no debate em que o Paulo Dantas tinha acabado de sofrer uma operação da Polícia Federal, né? Tinha sido afastado, inclusive, do governo do Estado, que ele era governador atualmente, e estava participando daquele debate, mas já essa coisa da operação da Polícia Federal e tal. E a gente estava gravando, a gente estava ao vivo, deixa eu lembrar aqui, no Teatro do SESI, fica ali no bairro Primavera. O Teatro do SESI tinha um problema. Ele tinha um alarme e tinha um sensorzinho lá que o pessoal não conseguia desligar. Então, sempre que um pássaro, ele ficava lá no alto, mas sempre que um pássaro, alguma coisa passava na frente do sensor, começava a sirene e tocava. E a sirene começou, não sei se foi um pássaro, não sei o que é que foi, mas passaram no sensor justamente no momento que o Paulo Dantas estava falando. E aí todo mundo, eita, a polícia veio pegar o Paulo Dantas. E aí os Cabas de Maceió fizeram esse meme. Foi outro meme que também se espalhou, viralizou. E claro que o governador não gostou, né? Mas foi muito engraçado. Foi muito engraçado, assim. Foram momentos únicos ali. E foi fantástico. Aquela experiência para mim foi fantástica. Assim, eu, graças a Deus, soube conduzir muito bem. Quando acabou o debate, todos os candidatos vieram até mim, Luciano, parabéns, inclusive no momento de tensão, porque as pessoas não me conheciam, né, Daniel? O que aconteceu em relação àquele debate? Todo mundo esperava um jornalista de ponta, né? Todo mundo esperava. Mas os 7 segundos, e eu quero mais uma vez agradecer ao Ângelo e ao Júnior Alexandre pela confiança que me deram, mas os 7 segundos tem uma tradição lá, que é de lançar jovens talentos. Isso. Pessoas que ele pega e que vê que tem potencial, o 7 faz isso. Já não é só comigo, muitos outros ele fez isso também. E aí o Júnior Alexandre, que era isso é bastidor, viu? Só você está sabendo aqui. E aí o Júnior Alexandre, que era o diretor do debate, disse, Luciano, o mediador vai ser você, mas você não vai dizer um pio com relação a isso, nem eu, nem ninguém. Nós vamos manter o silêncio sobre quem é o mediador desse debate. Porque o mediador, Daniel, é uma coisa muito sensível. Se o mediador é divulgado antes e um dos candidatos não gosta do mediador, já teve algum problema com o mediador, ele não vai no debate. E aí o debate sem um dos candidatos já começa a perder a importância. Com certeza. Né? Então o Júnior foi muito esperto nisso. Disse, olha, silêncio total e absoluto. Eu sei que você gostaria muito de botar na sua rede, dizer que vai ser o mediador e tal, bico calado até a hora do debate. Quando os caras chegarem lá, é que eles vão ver que você é o mediador. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Não anunciei nada. Quando foi no dia que os candidatos chegaram, me viram lá. Muitos já me conheciam. Opa, Luciano, prazer, vai ser muito bom e tal. Mas, graças a Deus, tive a aprovação de todos. Tanto antes como depois. Quando terminou o debate, todos eles vieram me agradecer e me parabenizar. E, principalmente, me parabenizar por aquele momento tenso ali, para um cara que nunca tinha feito um evento daquele. E, iluminação divina, eu consegui sustentar bem conduzir com